queridos, bom dia! Estamos iniciando esse mês de setembro aqui, já aguardando a primavera com toda alegria, não é? Que seja um mês muito feliz para todos nós, amém? Olha, hoje a gente vem aqui com uma lição do carvalho. Você conhece o carvalho, essa árvore maravilhosa? Quem escreve essa história é a Roxy Hull, que escreve para a gente lá dos Estados Unidos. Ela fazia uma viagem até um local chamado Bone Hall Plantation, que fica ali em Charleston, na Carolina do Sul. E esse trajeto para chegar até lá tem enormes carvalhos, gente. Carvalhos assim com quase 300 anos de idade. Essas árvores fornecem agora, né, depois de tantos anos, uma casa para musgos, para samambaias, não é? E, enfim, estão ali embelezando aquele trajeto todo de uma maneira muito agradável. O interessante é que ao longo dos anos, à medida que esses carvalhos vão aumentando de altura e também de circunferência, vai acontecendo alguma coisa embaixo do solo. Sabe o que é? As raízes das árvores, desses carvalhos ali, vão se entrelaçando. E olha que interessante, o guia que estava junto ali durante aquela viagem contou para nossa amiga que algo que eu não sabia também, que se uma dessas árvores, um desses carvalhos, começa a enfraquecer ou sofrer por algum motivo, as raízes que estão próximas, né, é como se estendessem a mão, né, assim dando um encorajamento, empurrando nutrientes para impulsionar aquela árvore que está passando por um momento difícil a resistir. Olha que interessante isso. Não é? É um conceito diferente que talvez você não sabia a respeito. Mas enquanto ela estava pensando a respeito desta possibilidade, né, desse entrelaçamento das raízes, ela ficou pensando, e a gente aqui também vai refletir sobre isso, como é que a gente reage com os nossos amigos, aqueles até que a gente vê na igreja. Todos os momentos estamos no culto, as pessoas parecem fortes e resistentes, mas será que a gente está sensível ao sinal de dor, de fraqueza, de uma dificuldade que eles possam estar enfrentando? Será que nós estamos tão conectados uns aos outros o suficiente para oferecer essa mão ajudadora depois que termina um culto, por exemplo, e ser um apoio para as pessoas, assim como os carvalhos são um para os outros? Olha que interessante, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele e Barnabé fundaram várias igrejas naquela região da Galácia. E depois Paulo voltou, fez uma visita para essas igrejas uma segunda e uma terceira vez. E ali observou algumas coisas e ele escreveu uma carta aos Gálatas para inspirar eles a terem atitudes importantes com os primeiros conversos. E no capítulo 6 ele dá algumas sugestões que a gente vai traduzir aqui de uma maneira mais moderna, digamos assim, né? Sugestões para a gente encorajar as pessoas baseadas nessa escrita de Paulo em Gálatas 6. Ele diz o seguinte: primeiro, se alguém for apanhado em pecado, sejamos gentis, ajudando essa pessoa, restaurando essa pessoa. Segundo aspecto, carreguemos o nosso próprio fardo, mas ajudemos também os outros a carregar os fardos que eles possuem. Terceiro conselho, compartilhemos com os outros versículos que são motivadores, textos, e-mails, vídeos como esse, que fazem bem, sim, estão fazendo para muitas pessoas. Quarto conselho do apóstolo Paulo, vamos deixar a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo. E aí a gente vai conseguir desfrutar uma vida melhor aqui com os nossos amigos e depois na eternidade. E quinto, não cansemos de fazer o bem, não é? E aí estão os conselhos do apóstolo Paulo para todos nós. Da mesma maneira, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a desenvolver essa habilidade que os carvalhos possuem, não é? De compartilhar com as pessoas aquilo que elas estão necessitando. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e a gente se vê amanhã. Tchau!